Vamos fazer uma pequena meditação aqui, meus amados, em Colossenses capítulo 1, verso 13. Eu quero convidar todos hoje. Eu preparei um sermão com bastante carinho para falar sobre esse momento que nós estamos vivendo político. E nós hoje à noite vamos nos buscar aprofundar qual que deve ser o seu e o meu posicionamento do ponto de vista como cidadãos desta terra e também cidadãos do reino de Deus, como nós devemos nos posicionar nesse momento, né? Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, queridos. Olha aqui para mim, por gentileza. O fervor que você tem tido com a política é o mesmo fervor que você tem com a sua vida espiritual? Vou melhorar a frase. O fervor espiritual seu é maior do que o seu fervor político? Sabe por quê, Galone? Se o nosso fervor político for maior do que o meu fervor espiritual, eu inverti a ordem. Faz sentido isso, gente? Porque tem gente, Rafael, que está extremamente mexido, e faz, e multiplica, e fala, isso o quê? Mas aí quando fala das coisas de Deus, apático, frio. O cara coloca lá 200 mensagens de não sei das quantas, não coloca um versículo bíblico. Então meu coração está dizendo que as coisas temporais, o governo, a economia, a política, é mais importante do que o espiritual. Eu acho que essa é uma boa reflexão para você e para mim fazermos, né? E aqui, queridos, você como cidadão, você pode e deve fazer manifestações, não é disso que se trata. Mas aí a gente vai falar, vamos fazer uma campanha de oração, a pessoa não participa, mas nas campanhas lá do governo, da política, do deputado, de não sei das quantas, ou do movimento XYZ, a pessoa vai lá fervorosamente. E eu queria que vocês entendessem, meus amados, que a nossa missão primária é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente se torna extremamente aguerridos para defender uma pessoa e não tem a mesma fidelidade ou o mesmo fervor para falar do nome de Jesus Cristo. E isso é um equívoco. Isso, no meu entendimento, nessa intensidade se torna pecaminoso. Porque é como se eu estivesse dizendo o seguinte, né? O que importa realmente é aquilo que é concreto nessa terra, em detrimento daquilo que é eterno. Vou repetir, nós podemos e devemos nos manifestar porque estamos neste mundo e somos deste mundo. Mas isso não pode estar acima das questões espirituais. Então, permita-me, Levi, não é o caso, mas apenas um exemplo. Se eu tenho alguma diferença com Levi do ponto de vista político, econômico, social, etc., etc., isso não pode falar mais alto daquilo que nos une, que é o amor de Cristo, a verdade de Cristo, a glória do Senhor. Eu posso conversar com Levi, eu posso dialogar, eu posso debater, isso tudo é saudável, no campo das ideias. Mas eu não posso desrespeitar o Levi, se supostamente, estou dando um exemplo, se ele fosse discordar de mim. Porque eu não posso deixar que as questões deste mundo terreno, que são temporais, falem mais alto daquilo que é perfeito, eterno, santo, justo, que é o nosso Deus. Focar no que nos converge, não no que diverge, está falando aqui o Levi. Vocês estão de acordo com essa ideia, meus amados? Então isso é muito importante, a gente ter essa dimensão, queridos, que muito mais importante de que as nossas discussões na internet, etc., queridos, a gente aproveitar esta oportunidade para trazer uma palavra de esperança. Mesmo porque, até onde eu sei aqui, tem o Júnior, tem o José Reinaldo, que já trabalharam com político, o Fabinho, com exceção de meia dúzia de pessoas aqui da igreja, todos nós somos leigos do ponto de vista da política. Estou certo, Galone, ou não? Eu sou um leigo na política, né? E aí a gente fala como se fosse um doutor, porque eu escuto meia dúzia de gente. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, queridos. Esta palavra é inerrante, esta palavra é gloriosa, esta palavra não está sujeita a partidos, a políticas, a movimentos. Conquanto, obviamente, nós temos que apoiar, querido, um movimento que está mais alinhado à palavra de Deus, mais alinhado às verdades de Deus. E com toda certeza, a política tem uma grande influência, né, nas nossas leis, na forma de conduzir o nosso povo. Isso não tenha dúvida quanto a isso. Mas a gente precisa fazer uma distinção. Eu estou dando alguns spoilers aqui em relação à noite. Uma distinção entre uma igreja instituição
que não deve estar junto com o Estado. Aliás, queridos, um dos pilares da reforma foi a separação do Estado com a igreja. Porque quando a igreja se uniu ao Estado, ela que deveria ser santa, ela se tornou o quê? Maculada. Ela que deveria ser uma voz profética, ela se tornou uma prostituta. Ela que deveria anunciar a verdade, ela se contaminou com poder. Ela que deveria dizer daquilo que de fato é santo, justo e perfeito, ela desejou as coisas deste mundo e ela se tornou uma prostituta. A igreja é instituição. Agora, nós como cidadãos e cristãos, como indivíduo, podemos e devemos nos manifestar. Eu não sei se você sabe, mas a posição da Igreja Presbiteriana no Brasil, no meu entendimento é acertada, ela não é partidária. Não é partidária porque exatamente a igreja tem que ser uma voz profética ao governo, às pessoas, e ela não deve se misturar. Eu estou falando de igreja e instituição. Diferente do pastor A, do irmão B, C, D, como cidadão e cristão se manifestar politicamente. Vocês entendem essa diferença? Faz sentido isso, igreja? Ok. Abramos lá em Colossenses 1,13, por favor. Vou pedir para depois alguém trazer mais um copinho para mim aqui, que eu vou tomar usar esse copo aqui. O Júnior vai usar depois. Está escrito assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, comigo juntos. Nele, tudo, os homens, nele, as mulheres, nele, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem nele resistir toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, que coisa extraordinária esse texto está nos ensinando. Paulo está combatendo, como pano de fundo nessa carta, o gnosticismo. O gnosticismo existe até hoje, não sei se você sabe, mas o gnosticismo é a ideia de que pela gnose, pela razão, pelo conhecimento, se já chega a Deus. E se colocava naquele contexto que Jesus Cristo ressuscitou no sentido etéreo, no sentido figurado. Jesus Cristo ressuscitou no sentido figurado, ou seja, ele foi um grande homem, um profeta, e ele ressuscitou de uma maneira figurada, no coração dos discípulos. Ora, se isso de fato tivesse acontecido, Fabinho, a nossa fé é vã. Ele seria um homem como nós, ele não seria Deus. O ato de ressuscitar, do Cristo ressuscitar, é a prova cabal que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Então, Paulo aqui está dizendo que a plenitude da divindade, a expressão apoteótica de quem é Deus, é Jesus Cristo. É o Verbo encarnado. E nele, Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Ele é Deus
eternamente o Criador de todas as coisas. O apóstolo João vai falar que sem Ele tudo, nada que se fez, nada que existe se fez, tudo foi feito por intermédio dele. E nesse texto vai dizer, Elba, que tudo foi feito por intermédio dele e todas as coisas subsistem por intermédio do Senhor Jesus. Isso precisa, Brenda, levar o meu coração a uma serenidade. Quem sustenta a sua vida, Brenda, em todos os sentidos, é Jesus. Nele tudo subsiste. E no momento agora que a gente está vivendo político, mudou alguma coisa? Não, mudou alguma coisa, igreja? Mudou alguma coisa? Não mudou absolutamente nada, porque em Jesus Cristo todos os poderes subsistem nele. E aqui, queridos, é importante, nós temos essa dimensão extraordinária. Quando Deus criou o ser humano, Ele deu 3 mandatos para o ser humano. 3 ordens, 3 missões, 3 vocações primárias, essenciais, e que elas decorrem toda a existência. A primeira é um relacionamento com Deus. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor se revelava a Adão e Eva. Então, a primeira vocação do ser humano é uma relação, uma intimidade com Deus. E isso foi perdido no pecado, isso foi restabelecido na cruz, em Jesus Cristo. Tanto é que o texto vai falar que em Cristo todas as coisas foram reconciliadas. A cruz reconcilia o mundo outrora perdido, o homem outrora perdido, num homem ou numa mulher que agora, que entregou a sua vida a Cristo, tem pleno acesso, direto acesso ao Pai, porque Jesus Cristo é o caminho. O primeiro mandato que Deus nos deu, qual foi mesmo, igreja? O espiritual. O segundo mandato que Deus deu foi um mandato cultural, daí vem a ideia de cultura. O Deus deu a Adão para falar o quê? Cuide e cultive o jardim do Éden. Cuidar e cultivar, da ideia de você trazer cultura, ou seja, você vai usar a capacidade que Deus te deu, a mordomia que Deus te deu para governar este mundo sobre a rege, sobre os preceitos, as verdades de Deus. E governar este mundo em que esfera? Política, econômica, do entretenimento, das artes, da ciência, de todas as esferas, da educação e assim por diante. E aqui há algo extraordinário. A função da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Pregar o evangelho e fazer o que, igreja? Discípulos de todas as nações. À medida que nós vamos discipulando pessoas, à medida que as pessoas vão se convertendo e entendendo a sua razão primária, se relacionar com Deus e fazer cultura à luz da palavra de Deus, a nossa cultura vai sendo redimida. Ou seja, o entretenimento, as artes, a economia, a política, a ciência, a tecnologia, todas elas devem ser dirigidas e governadas sobre o comando de que nós somos filhos de Deus e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quer dizer um exemplo cabal sobre isso? Tiago vai falar assim: você sabe por que existe corrupção no mundo? Você sabe por que existe corrupção no mundo? Tiago vai falar sobre isso. A corrupção que há no mundo é causada, ele fala uma palavra, é causada pela cobiça, que é a quebra do 10º mandamento. O que é cobiça? Eu mereço mais, eu preciso de mais. Então a pessoa se prostitui, ela se vende, ela corrompe, ela é corrompida. Então o que é fazer cultura na vida do entretenimento, na questão política, na questão econômica? É que todas as ações que nós vamos fazer devem estar alinhadas às verdades de Deus. José Eduardo Belmonte, ele se converteu nessa igreja, ele é um cineasta. E aí, quando ele se converteu, ele estava fazendo um filme. E ele falou assim: pastor, eu mudei o final do meu filme por conta do Evangelho. E ele colocou os agradecimentos lá no final desse filme. Ou seja, é esta concepção que nós temos que compreender. Ou seja, você discipula pessoas e um produtor, um artista, um advogado, um político, ele vai agora reconduzir a sua forma de trabalho para glorificar o nome de Deus. E o terceiro mandato que Deus nos deu, queridos, é o mandato social, de fazer família, de termos relações interpessoais.
Então, meus queridos, a gente sempre trabalha muito nessa esfera e nessa dimensão de um mandato espiritual da nossa vida, e a igreja vive isso por excelência e por essência, e a gente fala muito sobre a questão social, que é, obviamente, o aspecto da nossa vida familiar, das nossas relações interpessoais. E o mandato cultural é a forma como nós trabalhamos. Então, se a gente reclama de um político que rouba e você é contratado para trabalhar 6 horas, 8 horas e você trabalha 1 hora a menos todo dia porque você fica na internet, é um tipo de furto, no meu entendimento. Se você trabalha numa repartição pública e você pega lá uma resma e uma caneta, pastor, mas uma caneta Bic custa R$2, não me interessa. Porque se eu não sou fiel no pouco, se te oferecesse 20 mil, você pegaria. Em que dirá 200 mil. Então, meus amados, o chamado que nós temos é um chamado que todas as ações que nós fazemos devem exaltar e glorificar o nome de Deus. Eu quero concluir, queridos, a ideia é a seguinte, que esse texto está dizendo que Jesus Cristo é a primazia da criação, Ele é o Deus, o resplendor, que todas as coisas subsistem nele, e sem Ele nada que existe foi feito. Ele não apenas é o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Eu e você não temos todas as respostas, glória a Deus por isso. Aliás, se você tiver todas as respostas, é porque você não fez todas as perguntas. É simples assim. Aí você fala, poxa, pastor, mas se eu não tenho todas as respostas, como que eu vivo? Pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Nós estamos aqui celebramos semana passada os 505 anos da Reforma, e a base da Reforma é que de fé em fé é o Evangelho, é entender que Deus tem o governo e a primazia de todas as coisas, inclusive sobre as eleições de 2022 no nosso país. Pastor, mas eu não concordo. Ok, então ore. Você pode se manifestar politicamente, sim ou não, igreja? Pode, desde que seja maneira legítima, verdadeira, adequada e, sobretudo, entenda, a intensidade correta. Esta eu acho que talvez seja a grande ponto de inflexão que eu queria trazer nesta manhã, e hoje à noite eu vou me aprofundar bem mais sobre isso, mas a intensidade correta significa dizer que eu não posso perder a minha esperança, que eu não posso murmurar, que eu não posso deixar de ser vencido o mal pelo mal. Mas o outro mentiu, eu também vou usar aqui um fake news. Não, queridos, o reino de Deus, o trono de Deus se manifesta apenas na verdade, na justiça e na retidão. E honestamente, eu sei, queridos, o Júnior criou um grupo, eu coloquei até na minha pastoral, o Júnior criou um grupo lá, direita conservadora, é isso, Júnior? Você quer manifestar politicamente, entre naquele grupo, e aí lá tem 300 mensagens por dia. Não sei quantos, Júnior, eu exagerei aqui um pouco. E o Júnior é interessante porque ele tenta, queridos, antes de passar a mensagem, verificar, ele verifica a veracidade dela, porque muitos de nós nos tornamos, e aqui eu sei que não foi com má fé, mas exatamente por nós não sermos doutores ou profundos na área, propagadores de fake news. Caramba, mandei um negócio aqui, isso aqui está, meu Deus, e agora? Você mandou por quê? Porque peca quem é precipitado. Porque eu falo e tal e tal. Queridos, o problema da igreja não é informação. Aliás, informação nós temos toda hora. Você entra no YouTube, na internet, queridos, são muitas, dezenas e milhares de vozes. O problema do mundo é qual é a voz que temos que ouvir. Que sejamos João Batista, a voz que clama no deserto. A voz que fala da verdade de Deus, da graça de Deus, da unção do Senhor. Então, se alguém chegar, um bolsonarista desesperado porque foi corrupto, que foi isso, as eleições foram fraudadas, não estou entrando na esfera nem no mérito, mas só supostamente falando, e agora como vai ser o nosso país, e etc, 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 você vai falar, mas existe um Deus que reina, que tem todo o governo de todas as coisas. Aproveita essa oportunidade para pregar o Evangelho, Não, mas você não está entendendo, é porque nessa política... Não, filho, eu que não me expliquei bem, é que Jesus Cristo está acima de todos os poderes. Pilatos fala, Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Satanás achou que estava vencendo Jesus quando Jesus foi crucificado.
E o apóstolo Paulo fala que ele expôs a vergonha, triunfando sobre principados e potestades, Jesus Cristo, quando declarou: por que me desamparaste? Porque o Senhor, Ele governa a história. O império, queridos, de Roma não destruiu o cristianismo. Foi um império que durou quantos anos aí os historiadores? Não sei se 400 anos. Não será ninguém que poderá destruir o cristianismo. E eu queria concluir com essa ideia. Você, eu, se nós vivemos durante mais tempo, queridos, eu não sei quanto tempo, mas o fato é, tirando você e eu, mas nesse sentido lato senso, aí sem medo de errar, a igreja passará pela grande tribulação. A igreja verá o anticristo sendo colocado, e eu entendo, no governo. Mas o Senhor continuará tendo o governo de todas as coisas. Diz que o espírito da iniquidade já atua. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, entre nós, o espírito da iniquidade. E ele virá com tantos poderes e prodígios e sinais que ele vai se assentar como se fosse o próprio Deus. Escute isso. Mas na volta de Cristo, com o sopro da boca de Jesus, ele destruirá o espírito da iniquidade, o homem da iniquidade, o anticristo, que são sinônimos, com o sopro da sua boca. Você crê na soberania de Deus? Acalme o seu coração. Você crê na soberania de Deus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você crê na soberania de Deus? Deus te chamou muito antes de trazer cultura de uma maneira santa neste local, nesta terra, mas a gente só traz a cultura santa se eu tiver um lastro com Deus. Este é o foco. Primeiro o Senhor. Os poderes são temporais, e a Bíblia diz que todos os poderes temporais serão abalados, mas o Senhor continua sendo o Rei da história, da sua vida, da nação brasileira, da nossa existência. Feche teus olhos, querido. Deus, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê graça, autoridade, sabedoria, unção de Deus para pregar este Evangelho, para falar do Evangelho, que nós sejamos uma palavra, que nós sejamos boca de Deus, e como boca de Deus, e as profecias servem para exortar, consolar e exortar as pessoas, que nós possamos consolar os que estão abatidos, que nós possamos trazer edificação segundo as promessas de Deus, e exortar aqueles que estão atordoados, aqueles que estão desgovernados, desnorteados, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Outrora, num recente tão próximo, nós vimos a igreja se abalar tanto pelo Covid, e o Senhor continua nos sustentando. Nenhum poder temporal pode abalar um reino triunfante. Nenhum poder temporal tem o poder de sucumbir à voz de Deus. E nós, como mensageiros do Senhor, precisamos crer na palavra, precisamos viver esta palavra e precisamos proclamar esta palavra. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.